Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vamos falar o que são as federações anarquistas. Bom, a gente tem que entender que a federação anarquista é uma forma de se organizar, é um modelo de organização ampla dos vários coletivos anarquistas. Agora acontece de que coletivo anarquista a gente estamos falando. O anarquismo ele tem um princípio econômico e de vida e de gestão ampla de uma sociedade que é baseada no indivíduo. Esse módulo se chama autonomismo, ou seja, a autonomia. O indivíduo deve ter autonomia de tudo, da sua vida, do seu modo de pensar, da sua defesa, da sua produção, do seu convívio social, da sua cultura, ele deve gerir tudo, ok? E a federação, ela nasce quando esse indivíduo se associa a outros indivíduos. Aí o que é a autonomia passa a ser uma cooperação entre vários indivíduos. Começa a nascer uma cooperativa. Essa cooperativa, essa federação se torna anarquista quando essa cooperativa se torna anarquista. Qual a diferença de uma cooperativa não anarquista e anarquista? A cooperativa anarquista, ela além de um salário único igual por todos, que é o salário por hora, ela tem rodízio de atividades e além do rodízio de atividades, ela guarda grana para financiar militantes em frentes de lutas sociais, ok? Então a federação anarquista, ela faz com que vários indivíduos autônomos, vários indivíduos que estão no autonomismo, se organizem de uma forma cooperada e essa cooperação ela é planificada. Ela tem algumas metodologias de como ela se organiza. Por exemplo, horizontalidade. Todo mundo é igual em todos os direitos, deveres, em todas as situações na cooperativa. Ninguém tem uma hierarquia acima de ninguém. Por isso, o cooperativismo anarquista ele é antipatrão. E na tabela, anti-autoritário, reconhecendo o autoritário como uma hierarquia superior. Ele é um valor horizontal. Ela tem também um outro princípio de organização, ou seja, uma outra metodologia. São todas as metodologias que eu vou falar aqui são coligadas, que é a participação. Um módulo anarquista, a participação é ampla e livre. Todo mundo pode se filiar e participar da federação anarquista. Quando você tem alguns setores de exclusão de participação, essa federação não é anarquista, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque exclui participação. Se exclui participação, não é federação anarquista. Nós temos um outro módulo que é a democracia direta, ou seja, todas as decisões são tomadas conjuntamente entre todos os seus membros. E nessa forma existe forma de tomada de decisões. Essa decisão existe a aceitação e a não aceitação de decisões coletivas. A não aceitação normalmente leva o indivíduo a se retirar da federação anarquista. Beleza? Mas como a maioria das federações anarquistas são federações produtivas, ligadas ao mundo da produção, ao mundo econômico, dificilmente isso acontece. Então você, como eu falei anteriormente, nós temos a horizontalidade, a participação, a democracia direta, a rotatividade de atividades. Os anarquistas têm uma rotatividade de atividades, ou seja, o intelectual que participa lá do secretariado, eles também tem que vir um outro dia para fazer, vamos dizer, silcar a camiseta, se for uma cooperativa de camiseta. Se for uma cooperativa de edição, ele tem que sair lá só de escrever a revista e também ir para a gráfica. E vai ter o dia dele, como vai ter o dia de todo mundo, de limpar o banheiro. Existe rotatividade de atividades numa cooperativa anarquista. Se não tem rotatividade de atividades, não é anarquista. Você também tem o salário único, ou seja, um salário por hora de trabalho. Aí tem, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar menos. Isso quem decide são decisões coletivas, porque são decisões que infringem o corpo amplo da organização. Isso não impede do autônomo ter sua organização produzir fora da cooperativa também, se a cooperativa evitar ele, ou ele sair fora da cooperativa, ou seja, da federação anarquista. Tá? Ele pode sair fora. Então as decisões elas não podem prender e limitar, porque se as decisões limitarem, a pessoa pode usar para fora. E você tem a solidariedade de classe, foi aquilo que eu falei sobre o cooperativismo. Tá? Então vamos listar. Temos uma metodologia de horizontalidade, número 1. Número 2, a de participação. Número 3, a de democracia direta.
A número 4, de rotatividade de atividades. Número 5, de salário único por hora de trabalho. E de solidariedade de classe. Número 6. O que é solidariedade de classe? A cooperativa reserva um fundo para financiar militantes em suas frentes de lutas. Por exemplo, Movimento Passe Livre. Ok? Ou a luta antifascista, a frente antifascista. Ou a frente de libertação animal. Entre a organização, o coletivo de organização de mulheres, beleza? E vai indo. Entendeu? Vamos dar mais um salto aqui. Por que é importante compreender esses pontos? Porque tem muita gente falando em federação anarquista e não entendeu que isso aqui é algo muito mais antigo, tá? Porque ele nasce ele toma um corpo. Ele não nasce, mas ele toma um corpo na Espanha, em 1936. Onde os anarquistas fizeram a CNT, Confederação Nacional do Trabalho, filiada à Associação Internacional dos Trabalhadores, o sindicalismo tinha como base o sindicalismo revolucionário, que tem como base essas cooperativas sindicais. Ok? E essas cooperativas sindicais, ao praticar solidariedade de classe, elas se tornam cooperativas, se tornar filiadas à CNT, sindicatos revolucionários. E essa economia era planificada. Os anarquistas fizeram um dinheiro anarquista, dinheiro de troca, que só os cooperados tinham, tá? Então, teve um problema na Espanha. Os espanhóis estavam cercados por todos os lados, tanto pelo capitalismo inglês lá em cima, como o islamismo abaixo, como o fascismo vindo da Itália, o nazismo vindo da Alemanha, o stalinismo vindo a leste, ok? Só tinha saída por mar. Tinha o fascismo acontecendo em Portugal, eles estavam cercados, fora os inimigos internos. Então os anarquistas tiveram que fazer uma aliança com os republicanos. Isso transformou a Espanha na primeira república sindicalista da história. República sindicalista. Por quê? Houve uma aliança dos anarquistas com os republicanos. Toda a base da economia era sindicalista. Essa base de economia sindicalista era por base de cooperativismo sindical, filiada a CNT-AIT. Difícil de entender? Tem que ler a planificação econômica de toda a Revolução Espanhola. Tem vários vídeos aí no YouTube. Tem vários livros escritos também sobre isso. Então ela se torna o anarquista se torna uma militância antipatrão. Nós não reconhecemos sindicatos patronais. Patrão não tem direito no anarquismo. Tá? Vocês têm que entender isso aí. Não tem participação no anarquismo. Por exemplo, os anarquistas estavam um pouco ligando para o status quo do proprietário de terra. Faziam assembleia, porque quem organizava a produção pertencia aos trabalhadores, e ele fica lá com o título dele de terra, com o status quo dele de proprietário daquela terra. Eles nem tomaram isso. Somente a produção foi coletivizada e o patrão, se só quisesse parte da produção, ele tinha que vir trabalhar. É isso que eles fizeram na Espanha. Eles não se apropriaram, mas coletivizaram as terras. Pegaram a terra, trabalharam nela e recolheram o fruto, porque o fruto do trabalho deles. Ok? Então o anarquismo tem uma base muito forte campesina. Os camponeses na Europa e em Anatólia são insurgentes. Porém, muitos setores dos anarquistas desenvolvem arte, ou seja, artesanato. A produção ainda não é industrial, tá? Como a Europa ainda está se industrializando. Tem setores atrasados da industrialização em vários lugares da Europa, principalmente na Rússia. Então eles têm uma corrida pela industrialização. Esse é o problema. A industrialização é o organismo econômico do capitalismo. Então esses trabalhadores anarquistas que praticam artesanato vão se tornar os principais sindivários. São sindicatos de ofícios vários, que organizavam artesão e camponês, tudo junto. São sindicatos de ofícios vários. Sindivários, beleza? Então o anarquismo, a federação anarquista vai ter um setor produtivo e um setor executivo. Esse executivo também tinha que vir pegar na massa. Na massa. Eu ia falar um negócio que não vou falar depois de falar essa outra parte. E existe uma executiva, mas com funções controladas. O que são funções controladas? O anarquismo vê na executiva um problema. Porque ele vê como um degrau onde o indivíduo pode subir e mandar
e exercer sua autoridade em todo o restante dos anarquistas. Então, o delegado ele tem uma função meramente delimitada. A Assembleia escreve tudo que ele tem direito de executar, tudo que ele tem direito de falar, define seus pormenores. Ele pode ceder nisso, não pode ceder nisso, conversa tudo isso com ele, porque ele vai discutir com outros vários grupos. E ele só tem uma atribuição para essa tarefa para um congresso, ou para redigir um livro, ou para uma outra atividade, beleza? Que foi decidido coletivamente, por democracia direta. Aí, quando ele volta dessa atividade que foi fazer no congresso, ele é destituído dessa executiva. Porém, no congresso pode-se eleger uma executiva do congresso. Essa executiva que é eleita no congresso só pode ser destituída pelo congresso, mas também eles têm o que é delimitado no congresso que eles podem ou não podem realizar. Esse módulo de representação se chama delegação. Se delega ele para realizar uma atividade executiva e ele, com tempo para ele realizar essas atividades, controlar e com poderes delimitados por esses órgãos, ou seja, pela organização local e pelas organizações que vão subindo pela federação, na organização regional, organização estadual, organização nacional, organização internacional. E esses fóruns, esses congressos são todos delimitam a executiva. Por que isso? Porque o anarquismo ele é também político, é uma produção política. O executivo ele é controlado porque o anarquismo é anti-autoritário, é anti-patrão. Ele não pode servir como alicerce para os indivíduos se sobreporem aos outros, ok? Nós temos uma diferença aqui que o pessoal não está entendendo entre partido anarquista e federação anarquista. No discernimento organicista, a federação anarquista é a coluna vertebral. Tá? Essa coluna, essa espinha dorsal que nós temos é a federação. Ela que dá sustentabilidade ao corpo anarquista. Sem federação anarquista não tem movimento anarquista. Vai estar numa cadeira de rodas. Tá? O cara vai ter problema na espinha, vai ter problema na federação anarquista, vai estar na cadeira de rodas. Se ele não tem problema na federação anarquista, tá tudo funcionando, ele está em pé. É como interessa o anarquista. Por exemplo, se ele o que é o partido anarquista? Ele é um cérebro. Beleza? É quem está pensando o anarquismo. Nós comparamos o cérebro anarquista, ou o corporativismo anarquista, a federação a uma tênia. Porque a tênia ela é transmitida por fezes, ou seja, pela terra, em comparação com os camponeses, e se não mata a cabeça do processo, a tênia se multiplica. E quando ela se multiplica, ela gera várias novas tênias. Então, cada célula anarquista gera várias outras células e vários outros indivíduos. Os indivíduos anarquistas geram várias outras federações anarquistas. Isso se multiplica sem fim. Ok? Então, nós fazemos a comparação com uma tênia, um método de organização. Por exemplo, aqui o Partido Anarquista, sua tradição é de vanguarda. Eles querem dar uma organização maior ao anarquismo faz tempo, principalmente no que se refere aos coletivos anarquistas, os grupos de propaganda, ou seja, as vanguardas anarquistas, em uma organização maior. Mas até agora está problemático. A gente tem uma unidade pela sigla, Partido Anarquista Internacional. As várias vanguardas anarquistas. Nós somos isso, gente. Um partido anarquista não é mais do que uma vanguarda daqueles que estão pensando e falando sobre o anarquismo. Ou seja, aqui a vanguarda não é o cérebro, mas a vanguarda é uma máscara. É a cara com que nós todos se apresentamos. A máscara do V de Vingança. A máscara de We Fakes. Essa é a vanguarda. O partido é o cérebro. O que nós temos nascendo aqui é o especificismo. O especificismo é o anarquismo tendendo ao leninismo. Ok? O leninismo não é anarquismo. Porque o anarquismo gera seu próprio movimento movimento ele é amplo, ele tem sua unidade em torno de si mesmo, ele não tem por que ter movimento de controle. E o leninismo, dele nasce o bolchevismo, tendências de controle do próprio movimento social. A Federação Anarquista, ela tem dois módulos, que é o módulo espanhol, que são os sindicatos. E tem o módulo da atualidade dos movimentos anti-globalização, que são as ONGs.
A Federação Anarquista de São Paulo é uma ONG. Ela é registrada e ela é uma ONG de educação e cultura. Todos os anarquistas em São Paulo que querem vir, fazem da estratégia, da educação sua estratégia e realizam atividades de educação, estão convidados à Federação Anarquista de São Paulo. Bom, você realiza essas atividades e tem identidade com a Federação Anarquista de São Paulo, você pode se declarar um membro da Federação Anarquista de São Paulo. Porém, nós temos um núcleo fechado da Federação Anarquista, que é o núcleo jurídico, é o núcleo de segurança, é o nível jurídico. Para participar do nível jurídico, você deve ter algumas prerrogativas, ok? Como, por exemplo, contribuições mensais, participação de atividades mensais, ligadas diretamente à Federação Anarquista. Mas todo anarquista em São Paulo realiza atividades de educação e cultura, pode se considerar membro da Federação Anarquista de São Paulo. A Federação Anarquista de São Paulo participa da CAUS, da Confederação do Anarquismo Organizado Socialmente. O que é isso? A CAUS também é livre federação, qualquer indivíduo pode se declarar dela. Porém, ela é uma proposta de organização de espaços anarquistas, seja centros de cultura sociais, ateneus libertários ou barzinhos ou casas de shows. Ok? Vocês já viram as casas de shows da CAUS? Beleza. A Federação Anarquista de São Paulo também é ligada à Federação Anarquista do Estado de São Paulo, a FAESP. A FAESP tem núcleos em vários lugares do estado, mas não é uma organização ainda jurídica, não está registrada. Nós temos no Brasil a FARJ, a FAG, a Federação Anarquista do Rio Grande do Sul, a COB, a FORGS e a FOSP. A gente já fez testes em conjunto e viu que eles não tinham delimitação de delegação, não tinha uma organização. A gente perguntava para ele qual é o nível econômico de vocês. Ninguém responde o nível econômico, sem entender que o nível econômico é a organização da economia entre os trabalhadores anarquistas. Não, porque é um sindicato. Já é um sindicato de combater um sindivários, porém não tem uma organização econômica dos anarquistas. A gente achou estranho. Poxa, não tem uma solidariedade, já se propõe a solidariedade de classe, mas ainda não se organizou como modo de produção. A gente acha estranho quando o pessoal fala que é federação anarquista e ainda não se organizou como modo de produção. O nome Federação Anarquista, você pensa numa pessoa que ficou inválida, aí todo mundo deixou ele sozinho e tiver que sair. E deixaram um balde para ele onde ele tem que fazer as fezes. Ele tá lá todo quebrado em cima de uma cama e ele caga em cima de um balde. Aquilo começa a feder. É uma ação que começa a feder. Esse é o nome Federação. Não tem segredo para ninguém, tá? É isso. Por quê? Isso é um dinheiro plebeu, é um recurso plebeu. Todo plebeu que passou dificuldades assim sabe que é o nome Federação. Porém, o nome Federação, historicamente, vai se desenvolver pelos franceses. Os franceses desenvolvem o termo Federação, ok? Mas o nome pensar Federação é nisso. O nome anarquista vem de anarquia primeiro. Anarquia é uma deusa da fertilidade, ou seja, uma deusa para os camponeses e dos camponeses. Porém, ela tem vários lugares no mundo que ela foi cultuada, como em Anatólia, um continente que leva o nome dela, e hoje a maior parte do continente de Anatólia é a Turquia. Você tem a Ana Perene na Itália, e você tem a deusa Ana, que é uma deusa também da fertilidade, no Reino Unido, uma deusa dos celtas. Ela é anarquia. A arquia vem de útero, é uma codificação dos falastérios da Idade Média, e ela é uma matriarca, uma mãe, ok? E os anarquistas são os que querem estar na Terra, querem produzir na Terra, querem estar com ela. Então, o sinônimo de anarquista, antes de tudo, é de camponês, anatólico e europeu, ou de anatólico europeu. Beleza? A bandeira vermelha e negra tem uma forte difusão na Espanha, porém ela é um sonho anterior dos anarquistas. Os anarquistas têm um sonho de unificação do território anatólico. Eles saem do Mar Vermelho e rumam até o Mar Negro. Esse território de origem anarquista, ele teve várias batalhas e tem batalhas até hoje. Quem conhece as problemáticas geopolíticas locais conhece a problemática de origem dos anarquistas. Depois dali eles rumam para vários lugares, para a Eslávia, para a Europa, e nesse lugar da Europa especialmente para a Itália, para a Espanha, para a França e para o Reino Unido.
O modo de produção do cooperativismo nasce na Inglaterra. Diferente da federação, o cooperativismo nasce na Inglaterra e se espalha por toda a Europa, inclusive para a Rússia. Então você tem França, um modo de organização francês, organizando um modo de produção em inglês, e onde na Espanha teve uma aliança com os republicanos, e a Federação Anarquista toma conta de territórios. Tem territórios que se tornam anarquistas, mesmo que esse sonho, se essa utopia fosse um curto verão da anarquia. Tem um livro, vocês leiam o livro Curto Verão da Anarquia, tá? Porque os anarquistas tinham que organizar, além disso, esse cooperativismo sindical tinha que financiar as armas e os treinamentos das milícias anarquistas para defender a revolução, que foi a FAI, a Federação Anarquista Ibérica, entre muitos outros grupos armados por toda a Espanha, principalmente na Catalunha, que está acontecendo isso aí. Então essa é a orelha. A bandeira da FASP, por exemplo, da Federação Anarquista de São Paulo, é uma bandeira de identidade comum. Vocês vejam aqui, nós temos o litoral paulista, nós temos a nossa Mata Atlântica, a cidade e o campo. É a geografia do estado de São Paulo, não tem segredo. E essa geografia, vamos poder, para dar uma identidade maior, nós chamamos de rolê punk. Todo mundo tem a obrigatoriedade no estado de São Paulo de dar umas voltas por aí, para reconhecer essa geografia que a gente tem aqui, para dar um rolê punk. Então a Federação Anarquista, ela é uma forma de se organizar a autonomia e de se associar. Então falar em federação é falar em associação. Então você organiza vários autônomos num sistema de cooperação. Esse sistema de cooperação gera o sindicalismo. Esse sindicalismo compreende a solidariedade de classes e nasce o sindicalismo revolucionário. Querer um processo revolucionário no Brasil sem anarquista, sem organizar o nível econômico anarquista, é um sonho errado, que não leva ao que nós estamos falando de anarquismo. O anarquismo, diferente do marxismo, não separa o modo de decisão política do modo de produção, ok? Produção e direito são o mesmo espaços. Os trabalhadores decidem na própria cooperativa deles, na própria fábrica que está ali organizada como cooperativa. Os marxistas, eles separam isso porque eles vão ao direito burguês. A gente cansa de falar isso pro marxismo, que eles tendem ao direito burguês. E essa democracia que está aí é o direito burguês, não é o direito obreiro, não é o direito dos trabalhadores. Ok? Então a Federação Anarquista organiza assim, vamos dizer, você tem um grupo aqui, tem um outro grupo e vai formar uma organização regional. Essa organização regional, ela tem necessidades que necessitam, por exemplo, fazer trocas entre elas. Um produz uma coisa, outro produz outra, eles vão realizar essas trocas. Ou também de tomada de decisões. Eles precisam decidir, por exemplo, que tomar decisões para criar uma milícia anarquista, eles vão ter que financiar essa milícia coletivamente. Então elas vão se reunir para decidir como que vão fazer isso. E vão tirar esses vários núcleos, vão tirar um delegado. Esse delegado vai para uma reunião regional. Se for necessário, vai para uma reunião estadual, para uma reunião nacional, para uma reunião continental, para uma reunião internacional. Ok? Então, esses delegados, ele tem seus mandatos delimitados. O núcleo define o que ele pode ou não pode aceitar. Inclusive, se ele pode ou não pode ir para esferas maiores se o Congresso indica ele para ir para o Congresso Nacional, mas porém a ata do grupo dele não permite isso para ele, ele não pode ir para lá, tá? Porém, isso foi feito no momento que não existia aplicativos, que não existia internet. E essas decisões e essas planificações hoje são tomadas de uma outra forma. As decisões mudam na esfera. E o anarquismo também, como toda a sociedade, recebe esse baque. Né? Tem uma nova realidade de tomar as decisões. E essa realidade não foi passada para o direito burguês. Por mais que nós temos no Brasil uma deputada que fala que tem que ampliar o setor de democracia direta, isso não se faz lá, se faz por baixo, não se faz por cima. Por mais que ela esteja lá e defenda isso. Os anarquistas
e essa sociedade ela tomou um baque com isso. Porque com a democracia direta, os aplicativos da internet, você não precisa hoje, todas as decisões do país podem ser tomadas por um celular. É só dar um celular para todo mundo no país, ou se não um celular por bairro, ou ver o tipo de organização, até ampliar todos esses equipamentos, onde as pessoas estão decidindo as decisões para o país. Isso acaba com a democracia burguesa. Tá? Isso para eles é um problemão. Nós estamos longe de fazer um aplicativo. Por exemplo, tem gente que tentou fazer aplicativo de moedas eletrônicas. A moeda eletrônica está aí há um tempão. Teve pessoal que fez aplicativo de trocas, né? Mas isso daí não gera valor. Precisa entender economia, o que gera e que não gera valor. Por exemplo, fez um aplicativo de troca, aí vem um amigo do cara, eu vou te dar tanto de crédito, porque eu recebi, estão tudo em família, eles te davam um crédito, ele dava o crédito pro outro, e eles tinham dinheiro para pegar a mercadoria dos outros, sem ter geração de valor. Triste, né? Isso existe. Aí, o ser humano é assim, vai burlando a monte de situações. Se vocês tiverem dúvida o que é ou não é uma federação anarquista, vocês escrevem aí. Vocês têm que lembrar, vou lembrar que a federação anarquista ela tem metodologias. Isso é importante lembrar. Ela também tem uma historicidade. Ela tem um sonho de uma unidade anatólica, que deu a bandeira vermelha e negra, por exemplo, no Oriente Médio. E essa bandeira sobe para lá. E essas cores elas vão casar com movimentos sociais. Vai casar com a bandeira negra pirata, a bandeira vermelha da conversão dos romanos ao cristianismo, ou seja, uma bandeira católica. Entendeu que o comunismo ele se escolhe pelo poder público porque é a conversão dos romanos ao cristianismo. Já entendeu? Agora, a conversão da bandeira negra é mais difícil, né? Tá aí o Estado Islâmico. Ok? Para entender o que é um Estado pirata. Vamos avançar. Só para terminar, vamos repetir a metodologia. O anarquista tem como metodologia a horizontalidade, a participação, a democracia direta, a rotatividade das atividades, o salário único por hora e a solidariedade de classe. Beleza? Então, federação anarquista é uma nova forma de se organizar, mas que também tão antiga quanto. Beleza, pessoal? Até mais. Querendo um vídeo sobre qualquer coisa do anarquismo, qualquer atividade, só escreve aí que a gente produz, ok? Damos uma orientação. Esse vídeo foi produzido pela Federação Anarquista de São Paulo. Grato. Até mais, companheiros.